Olá, muito boa tarde para você que acompanha a gente pelo Portal Faxinal. A gente entrevista hoje o prefeito Gilberto Lázari e vamos falar sobre alguns assuntos. O prefeito estava em viagem, por isso a nossa entrevista não aconteceu na quarta-feira. Prefeito Gilberto, boa tarde. O assunto de hoje é a ponte da Barra Grande. Houveram alguns questionamentos na Câmara e é sempre muito importante esclarecer para a população. Como é que está a situação da ponte? Olha, Guilherme, com relação à ponte da Barra Grande e os questionamentos que os vereadores fizeram na sessão passada é o seguinte: foi licitada essa obra aí. O valor para fazer as cabeceiras da ponte seria da altura da rua, da estrada que tinha para baixo, né? Eles teriam que fazer as cabeceiras da ponte dos dois lados, mas da altura da rua para baixo. E não foi licitado o aterro depois da ponte, porque não sabia a quantidade de material que ia ser usado. Até porque nós erguemos a ponte, eu acredito que de 1,20 m a 1,40 m. Foi erguido a mais do que era outra. Então a gente não sabia quanta terra, quanto material ia ser usado para emparelhar com a estrada para dar acesso, né, nessa ponte aí. Então eu acho que, infelizmente, os vereadores, né, eu acho que a função do vereador é fiscalizar. Aplauso isso também, fui vereador, sei que isso é importante. Mas só que antes de falar, é bom saber o que está falando, né? Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Mas então eu quero deixar bem claro para a população, né, que esse valor aí, foi pago para fazer o aterro e as cabeceiras da ponte da altura da estrada antiga, né? Para o pessoal que está em casa poder entender, o questionamento foi por que as máquinas da prefeitura estavam trabalhando, sendo que houve toda uma licitação, né? Mas isso aí não foi licitado. Essa parte não foi licitada, até porque, como eu comentei, não se sabia a quantidade de material que ia ser usado. Então, né, e a gente também, como ia ter máquina disponível, material ali pertinho, que até temos que agradecer à pessoa do Belaver, que forneceu esse material gratuitamente para o município, né? A gente fez praticamente sem custo para o município, né? Foi pouco óleo diesel gasto, porque o transporte era pertinho, era rápido, né? E mesmo a gente queria dar condições de trafegabilidade para a nossa população, que é mais importante de tudo. Certo. E outra, que com a ponte, a mobilidade de toda aquela região fica mais fácil, né, prefeito? Com certeza, Guilherme. Inclusive, tiramos o risco iminente de acidentes na FAG 050, né? Eu acho que agora todo o maquinário agrícola, né, deve transitar por aí. E a gente sabe que as máquinas hoje são enormes, são grandes, né? Se tivesse que passar pela FAG 050, ocupa muito espaço na largura dessa rodovia, porque são máquinas enormes, né? Então, acho que o risco, como eu falei, o risco de acidente é muito grande. Então, agora, né, eu acredito que os agricultores vão ter consciência disso aí também e vão começar a transitar por aí. Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar daqui a pouco, porque está ao meu lado ele que é responsável pelo setor de licitações aqui na Prefeitura de Faxinal dos Guedes. E um dos questionamentos feitos foram em relação a horas-aulas contratadas pelo município. José Bassani, boa tarde. Conta para a gente como é que funciona essa situação da contratação, se é através de licitação, carta convite, como é que funciona isso, primeiramente, para que a comunidade possa ter esse esclarecimento. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal do Faxinal, do Portal Faxinal. Bom, com relação aos questionamentos que houve na última sessão pública, principalmente as licitações emitidas pelo município, gostaria primeiramente de fazer uma pequena introdução de como que funciona as contratações, né? As secretarias desenvolvem dentro de cada pasta o que eles vão fazer, o que eles vão querer atender dentro daquela pasta, principalmente na questão de cursos. Vamos pegar o gancho aqui, né? Eles elaboram toda a parte orçamentária com as empresas, o que vai ter que ser feito dentro desses cursos, né? Quem que é o público-alvo que vai ser atendido, e nos mandam para cá. Então, a parte de orçamento que eles fizeram e o descritivo do serviço que vai ser feito, né? Para atender aos grupos. Aqui a gente faz, dentro dessa média de preço, uma questão aritmética. A gente divide a quantidade de valores apresentados e faz essa média e lança o edital, para que dê, então, conhecimento a todo mundo sobre as licitações, né, existentes em Faxinal dos Guedes. Isso, inclusive, é postado no site da Prefeitura toda vez que há uma nova licitação. Todas elas. Inclusive, para nós atender a transparência em licitações públicas, a gente utiliza a circulação no jornal de circulação estadual para dizendo que o município de Faxinal está procurando ou está
contratando empresas para aquela finalidade. Então, as publicidades hoje se dão no Diário Oficial dos Municípios, no átio do Poder Executivo, no jornal Sul Brasil, que é de circulação estadual, para que todo mundo saiba dessas licitações. No dia e no horário marcado, vêm as empresas que querem participar dessas licitações. Aqui em Faxinal, né, a gente tem muito poucas empresas de Faxinal que vêm participar de licitação. Está vindo mais empresas de fora participar de licitações do que propriamente o pessoal daqui. Se me permite, José, eu lembrei de um questionamento até cansativo. Por que a prefeitura não manda convite ou não manda informando para as empresas faxinalenses que há licitação independente do assunto ou da questão que seja necessário? Aí está a resposta para esse questionamento. É divulgado no site da Prefeitura e é importante que os empresários faxinalenses fiquem atentos ao site da Prefeitura, né? Exato. Que acompanhem as publicidades que estão lá no portal, dentro do portal da Prefeitura. Lá no portal de transparência, licitações, tem todas as modalidades e quando que vão acontecer, o edital está lá para que tenham conhecimento e que possam vir participar dessa licitação. Eu vou fazer um mero exemplo aqui, fazendo uma pesquisa dentro do próprio sistema que a Prefeitura tem, com relação à contratação de horas de informática básica e avançada. No ano de 2014, teve uma licitação que foi emitida para o mesmo objeto que a gente licitou agora em 2019, onde a empresa que venceu é a mesma que venceu agora em 2019, lá naquela época ela recebia R$ 2.080 por mês, isso em 2014. 2013, essa mesma empresa, para prestar o mesmo serviço, cobrava R$ 1.050 por mês. Então, 2013, 1.050, 2014, ela recebia R$ 2.080 por mês. Em 2019, na licitação que ela veio participar, ela recebe R$ 24,40 a hora trabalhada. Então, o que a gente faz? A gente faz esse tipo de serviço por registro de preço. A empresa que ganha vai estar registrado o seu preço e a gente paga a quantidade de horas que ela trabalhar, mediante relatórios que são juntados para liquidar a despesa e demonstrar que foi realmente efetivado o serviço. Tanto é que um dos questionamentos foi com relação a uma empresa que, inclusive, foi denunciada ao Ministério Público. Veio questionamentos, a gente juntou todos os documentos, toda a prestação de serviço, e esse mesmo procedimento de denúncia ele foi arquivado, porque não teve nenhum tipo de vício, não afrontou nenhum princípio da Constituição ou da Lei de Licitações. Então, a amplitude que a gente está dando e a forma com que a gente está procedendo, não paira dúvida sobre a contratação e a prestação de serviço. Importante destacar que, nesse caso, onde houve a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público arquivou o processo, né? Arquivou o processo, né? Atendeu e entendeu o Ministério Público que os objetivos da licitação foram atendidos, que as horas dos serviços foram prestados, foram respeitadas as regras do ditame da licitação e foi para arquivamento. Certo. Bassani, a gente sabe, é de conhecimento da população, que o papel do vereador é fiscalizar, estar de olho nessas situações. Além de verificar no portal da transparência, algum vereador veio até a prefeitura, buscou contato com o senhor ou com a equipe de licitações para saber em que pé estavam essas situações, não? Não, nunca. Nunca tivemos nenhum questionamento por parte de vereadores ou que viesse até o nosso departamento buscar informações, né, a respeito desse ou daquele processo licitatório. Né? A gente também podemos fazer aqui uma comparação entre o serviço prestado pela Câmara de Vereadores, que eles pagam um valor X, não poderia te dizer exatamente qual o valor para a prestação de serviço de rádio, no qual a gente paga um valor muito inferior ao que eles estão pagando. Né? Mas nunca nenhum deles vieram até o nosso departamento para ver como que é feito, iniciado a fase interna da licitação, a fase externa da licitação e a fase de execução da licitação, que é a mais importante. Muito bem, muito obrigado, José, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, pessoal do Portal Faxinal. Muito bem, nós conversamos com o prefeito Gilberto Lázari e também com o José Bassani, destacando as informações em relação à situação desses processos de licitação aqui em Faxinal dos Guedes. Vale lembrar, o Portal Faxinal também segue à disposição dos vereadores caso alguém queira se manifestar sobre esse caso novamente. Para o Portal Faxinal, faxinalense de verdade, Guilherme Rosa da Silva.